Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai fazer uma revisão de otimização aplicada aqui à economia. Nosso livro aqui como base está sendo o de LRNI, especificamente aqui esse apêndice dele, A2.2, né, que ele trata aqui da otimização, especificamente o que é de interesse para um curso avançado de economia. Então vamos entender um pouquinho o que é essa história de otimização, o que a gente está querendo. Então imagina assim, considera uma função f de x e que a gente assume que ela é diferenciável. A gente pode definir aqui o que seria um máximo local, que vai ser um ponto, x asterisco, tal que f de x asterisco ser maior do que f de x para todo x na vizinhança do x asterisco, né? Ou seja, ao redor de x asterisco, ele é o que faz com que o f seja o maior possível, né? Entre os pontos perto dele. Já o que a gente chamaria de máximo global seria se, para todos os pontos, né, x asterisco vai me retornar o maior valor de f de x. Né? F de x asterisco é maior do que f de x para todo x no domínio da função. E aí a gente pode fazer, por analogia, né, os conceitos de mínimo local e mínimo global, né, fazendo f de x asterisco menor do que f de x. Né? Uma outra distinção interessante quando a gente está trabalhando com algumas funções é entre o que seria um máximo ou mínimo interior, né, e um máximo aqui limitado ou no limite, né, de fronteira. Se a gente olhar essa figura aqui, fica mais claro. A gente olha que a gente tem aqui, por exemplo, x1 e x3, né, eles são pontos de máximo. Eles são máximos que a gente são ditos interiores, né, ele ocorre aqui no meio do gráfico. Já o que seriam os máximos de soluções de canto, né, de fronteira, seria, por exemplo, aqui o x0, seria um mínimo fronteira. E aqui o x5, né, seria um máximo de fronteira. Então, para a gente entender quais as condições que vão permitir que a gente identifique que um ponto ele é de máximo ou de mínimo. Imagina aqui uma função com essa concavidade aqui. Então, imagine o seguinte, se eu pegar um ponto, por exemplo, x1, que está abaixo do ponto de máximo, né, o ponto de máximo é aqui, esse daqui, onde a função é o maior possível, note que a derivada nesse ponto, né, lembra lá que a derivada ela equivale à inclinação da curva nesse ponto, né, essa curva aqui que está tangenciando esse ponto. Então, ela tem uma inclinação positiva. Então, a f' de x1, né? X1 seria esse ponto aqui, ela é maior que zero. Já se eu for para depois do máximo, né, eu vou ter uma derivada, né, uma inclinação negativa. Então, eu vou ter f' de x2 menor que zero. E já no ponto exato de máximo, ou seja, em x asterisco, eu vou ter que f' de x asterisco vai ser exatamente igual a zero. Então, a gente já sabe que nos pontos de máximo, né, a derivada primeira aplicada nesse ponto tem que ser zero. E como a inclinação estava crescendo, depois ela fica zero, depois ela decresce, então a gente sabe que a derivada segunda, né, ela é negativa, né, porque essa inclinação ela vai reduzindo, né, à medida que x cresce. E para o ponto de mínimo, a gente tem situação parecida. A derivada antes do ponto de mínimo, do ponto que minimiza a função, ela é negativa, depois ela se torna zero no ponto de mínimo e depois ela fica positiva. Né? Então nota que aqui a inclinação está crescendo, não é isso? Então eu tenho que a derivada no ponto de mínimo também vai ser igual a zero, e a derivada segunda vai ser maior que zero, né, porque essa inclinação está aumentando. Dessa forma, então, a gente pode estabelecer as condições, né, que seriam necessárias para um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, eu digo que se o f de x é duas vezes diferenciável, né, continuamente diferenciável, então eu digo que o f de x atinge um local interior máximo se a derivada primeira for igual a zero e se a derivada segunda for menor ou igual a zero. Essa aqui a gente chama de condição de primeira ordem, essa aqui é a condição de segunda ordem. Já a gente atinge um mínimo, né, interior se o f' de x tilde, ou se a derivada primeira for igual a zero, e a derivada segunda for maior ou igual a zero. Condição de primeira ordem, condição de segunda ordem. Agora vamos para o caso de funções de várias variáveis. Né? Esse caso aqui era um caso simples, que eu tinha uma única variável. Agora suponha que eu tenho um universo de várias variáveis. Então, agora imagine o seguinte, que o domínio da função, em vez de ser em um x qualquer, vai ser um conjunto D, né, que está contido no Rn. Ou seja, que tem um n entradas, não é isso? Então, a função f agora vai levar de D, né, que é esse subconjunto aqui, o domínio, nos reais. Similarmente, eu vou dizer que a função vai atingir o máximo local se o x, né, ele é o maior, digamos assim, na vizinhança dele. Essa vizinhança a gente pode retratar por esse símbolo aqui, ó, esse b com epsilon de x. Esse b aqui é como se ele chama aqui de bola centrada, né, em x. Isso que retrata a vizinhança, né, os pontos, o conjunto dos pontos que estão ao redor de x. Já se eu estiver falando do máximo global, eu tenho mais uma vez f de x asterisco seria maior ou igual a f de x para todo ponto dentro do domínio da função, ou seja, todo ponto em D. E os conceitos de mínimo, local e global é a mesma coisa, só que com f de x tio, no caso, sendo menor ou igual a f de x para todo ponto em B, se eu estiver falando do mínimo local, ou para todo ponto em D, se eu estiver falando do mínimo global. Um detalhe interessante é que se essas condições elas se mantêm, em vez de ser maior ou igual, sendo maior, em vez de ser menor ou igual, menor, ou seja, elas mantêm com desigualdades estritas, esses pontos, né, de máximo ou mínimo, eles são únicos. Então a gente agora pode estabelecer aqui as condições de primeira ordem para uma função de várias variáveis. Primeiro, se a função ela é contínua diferenciável, ela vamos dizer que ela atinge um máximo ou mínimo interior em x asterisco se x asterisco resolve esse sistema de equações aqui.
O que é esse sistema de equações? Nada mais do que tomar as derivadas, né, primeiras igualar a zero. Lembra lá quando eu tinha uma única função de uma única variável, né? Bastava eu tomar a derivada com relação à única variável que definia a função. Agora, como eu tenho várias variáveis, eu tenho que todas as derivadas têm que ser iguais a zero. Ou seja, a inclinação com relação a cada uma delas tem que ser igual a zero. Só esboçando rapidamente a prova aqui para você ver, para a gente poder verificar isso, basicamente nota que eu posso definir uma função g de t, né, em que ela é a f, né, a nossa função f, valorada em x asterisco mais t vezes z. E quiser um vetor, né, contido no Rn. Então, você vai lembrar o seguinte, que se o x asterisco, né, o ponto de máximo, então quando o t for zero, isso aqui vai ficar zero, vai ficar só f de x asterisco. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que se f de x asterisco ele é um máximo para f, então o g de zero vai ter que ser um máximo para g. Então, a gente vai ter essa seguinte conclusão, né, que a derivada de g de zero no ponto zero vai ter que ser igual a zero, pela condição de primeira ordem. Quem é a derivada de gt? A derivada aqui vai ser o somatório com i variando de 1 até n, a derivada parcial, né, do f com relação a cada um dos x's, vezes o respectivo zi, né, que é a derivada de fora, vezes a derivada de dentro. Por fim, se eu valorar essa derivada primeira aqui em zero, esse valor ele tem que ser igual a zero. Né? Só que como esse zi aqui ele é arbitrário, então qualquer zi que eu botasse aqui, essa derivada tinha que ser igual a zero. Tá certo? Essa soma de derivadas tinha que ser igual a zero. Então se eu botasse um z igual a 1, por exemplo, então eu vou ter exatamente a condição que a gente tinha, que é que as derivadas, né, o vetor, o gradiente, ou seja, as derivadas parciais todas têm que ser iguais a zero. Provando então o teorema. Vamos observar um exemplo aqui. Então, suponha que eu tenho essa função aqui, y igual a x2 menos 4x1 ao quadrado, mais 3x1x2 menos x2 ao quadrado. O primeiro passo para encontrar os pontos críticos seria tomar as derivadas com relação a x1 e x2. Então, se eu tomar a derivada com relação a x1, eu vou ter essa expressão aqui. E se eu tomar a derivada com relação a x2, eu vou ter essa outra expressão. Então, eu vou igualar essas duas expressões a zero. E aí eu vou encontrar o x1 asterisco e o x2 asterisco. Tá? Então, isso aqui vai me dar os pontos críticos da função. Então, eu vou me deparar, a partir das condições de primeira ordem, com um sistema com duas equações e duas incógnitas. Resolvendo esse sistema, você vai chegar aqui que x1, para nosso exemplo, ele é igual a 3 sétimos, e x2 ele é igual a 8 sétimos. Então, esse ponto aqui é o que maximiza, ou minimiza, né? A gente não sabe ainda, aquela função que é atendendo às condições de primeira ordem. Como é que vão ser as condições de segunda ordem para o caso que eu tenho uma função com várias variáveis? Né? A gente já viu que a condição de primeira ordem é que as derivadas parciais têm todas ser iguais a zero. Para a condição de segunda ordem, lembra que na função com uma variável era só olhar a derivada de segunda, né? A condição de segunda ordem é que a derivada de segunda tinha que ser menor ou igual a zero se eu estivesse maximizando, ou maior ou igual a zero se eu estivesse minimizando. Agora, eu vou ter que olhar, nota o seguinte, como eu tenho várias variáveis, né, eu tenho que tomar as derivadas cruzadas. Porque como são derivadas segundas, eu posso ter derivada com relação a x1, depois com relação a x2. Com x1 duas vezes, com x2 três vezes, com x2 depois com relação a x1. E assim por diante. Então, essa matriz que contém essas derivadas, a gente chama de matriz hessiana. O sinal, digamos assim, dessa matriz é que vai me dar a condição de segunda ordem. Eu digo que o f ele vai atingir um máximo local se a matriz hessiana dela, né, for negativa semi-definida. E já eu digo que eu estou num local interior se a matriz hessiana aplicada nesse ponto ela for positiva semi-definida. Então essa seria a nossa condição de segunda ordem. A prova segue mais ou menos a mesma lógica da prova das condições de primeira ordem. Eu defino de novo aquela função, g de t igual a f de x mais tz. A gente já sabe que a derivada primeira tem que ser igual a zero. Né? Então a gente sabe que essa aqui é a derivada primeira, é a mesma que a gente usou na prova anterior. Se eu derivar ela mais uma vez, eu vou chegar nessa função. Né? E a gente sabe que se eu tiver num ponto de máximo, por exemplo, essa derivada segunda aqui ela tem que ser menor ou igual a zero. Porque aqui, lembra, aqui eu tenho uma função de uma única variável, no caso com relação a t. O t de zero, né, ele vai ser um ponto crítico. Então, se esse ponto crítico for de máximo, então o g de zero vai ter que ser menor ou igual a zero. Isso aqui é exatamente a minha matriz hessiana. Né? Eu posso escrever ela como se assim, z' h de x, que é a nossa matriz hessiana, z. Isso aqui vai ser menor ou igual a zero, né, pela definição. Como o z, mais uma vez, é um ponto arbitrário, então se eu botasse aqui um vetor de 1 aqui, um vetor de 1, eu vou ter que h de x tem que ser menor ou igual a zero, mostrando que ela tem que ser negativa, semi-definida. E a mesma coisa para o caso de minimização, né? Só que agora, no caso da nossa matriz hessiana, a derivada segunda, a condição de segunda ordem, né, seria g duas linhas de zero, teria que ser maior ou igual a zero, então eu diria que a minha matriz hessiana ela é positiva, semi-definida. Então eu completaria aí a nossa prova. É interessante notar o seguinte, que as condições de primeira e segunda ordem, elas são condições necessárias, mas elas não são condições suficientes. Como assim? A gente sabe que se x minimiza f, então a derivada primeira vai ser igual a zero, né, e a matriz hessiana dela vai ser negativa semi-definida. Mas o fato dela ter derivada primeira igual a zero, as derivadas primeiras igual a zero, e a matriz hessiana negativa semi-definida, não é condição suficiente para eu dizer que esse ponto ele maximiza f. Então a gente precisa aqui do que a gente chama de condições suficientes. Ou seja, a gente precisa de uma condição dessa aqui, olha. Se tais condições forem satisfeitas, então o x maximiza essa função.
Basicamente, para a gente obter condições suficientes, a gente vai ter que, em vez de ter a matriz hessiana positiva semidefinida ou negativa semidefinida, ela vai ter que ser definida. Então eu posso estabelecer o seguinte: a condição necessária é suficiente. Se as derivadas primeiras são iguais a zero, ou seja, a condição de primeira ordem está satisfeita, então eu vou ter um ponto de máximo se a minha matriz hessiana ela for negativa definida, não semidefinida, ou seja, como se fosse maior que zero. E eu vou atingir um ponto de mínimo, né, se a minha matriz hessiana ela for positiva definida, né, não mais semidefinida, definida. Então eu atinjo um mínimo local. Então essas são condições necessárias e suficientes. Aí a questão que vem agora é como é que eu sei que a minha matriz hessiana ela é positiva definida ou negativa definida. Para isso a gente pode recorrer aos menores principais da matriz. Aqui eu tenho uma lista de menores principais. O que são menores principais? São submatrizes da nossa matriz hessiana. Lembrando que a matriz hessiana ela é composta das derivadas segundas, né, cruzadas com relação a todos os termos. Por exemplo, os menores principais, então, eles vão ser as submatrizes, né, indo do primeiro elemento e expandindo a matriz. Por exemplo, o primeiro menor principal da matriz ele vai ser o F1. O que é o F1? Ele é a derivada da matriz da função f com relação a x1 duas vezes. Esse determinante dessa submatriz é exatamente o elemento f1, ou seja, a derivada segunda de f1. Lembrando que é aplicado no ponto crítico. Né? Já o segundo menor principal vai ser a submatriz 2 por 2, né? Esse 2 aqui vai identificar o tamanho dela. Aqui eu tenho a derivada segunda com relação a 1 duas vezes, a derivada segunda com relação a 2 duas vezes, e aqui eu tenho as derivadas cruzadas. Com relação a x2, depois com relação a x1, e aqui com relação a x1 e depois com relação a x2. Né? Pelo teorema de Young, esses dois valores eles são idênticos. E assim por diante. Tá certo? Então, olhando os sinais desses determinantes, eu consigo identificar se a matriz ela é positiva definida ou negativa definida. E assim a gente consegue estabelecer então as condições necessárias, né, suficientes para uma matriz ser negativa definida e consequentemente para o ponto de máximo, tá? Então eu digo que a minha matriz hessiana ela é negativa definida se os determinantes dos menores principais dela, elas se comportam dessa maneira, eles ficam alternando de sinal. Vou ter menos 1 elevado a i, né, e é o índice que identifica o menor principal, multiplicado pelo determinante do menor principal. Então, se aqui fosse 1, então seria menos 1 elevado a 1, então aqui ficaria menos 1 vezes o determinante. Isso aqui vai ser maior que zero, ou seja, significa que esse determinante ele tem que ser menor que zero. E assim por diante, né? Então, se aqui fosse o segundo menor principal, então eu teria menos 1 elevado a 2, que vai ficar igual a 1, que multiplica o determinante do segundo menor principal. Então, o segundo menor principal tem que ter determinante positivo, e assim por diante. Se eles ficarem trocando de sinal, então eu tenho que a matriz hessiana é negativa definida. Já se todos os sinais dos menores principais, dos determinantes dos menores principais forem positivos, então eu digo que a nossa matriz ela é positiva definida. E assim a gente consegue, então, estabelecer aí as condições suficientes de segunda ordem. Né? Então eu vou dizer que se eu tiver uma função que é duas vezes continuamente diferenciável, em que as derivadas parciais são iguais a zero, e os determinantes dos menores principais da matriz hessiana alternados de sinal, então eu digo que a gente está num máximo local. Já se as derivadas parciais são iguais a zero e o determinante é sempre positivo, né, todos os menores principais da matriz hessiana, então eu vou dizer que eu estou num mínimo local. Então vamos voltar para aquele exemplo, né, para a gente poder ilustrar o que a gente está falando aqui. Então voltando para aquela mesma função que a gente tinha definido no exemplo anterior, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que tomar as derivadas segundas. Né? A gente já viu aqui que a derivada primeira são essas duas, não é isso? Derivando com relação a x1, essa função eu vou obter isso aqui, menos 8x1 mais 3x2. Derivando com relação a x2, eu vou ter aqui 1 mais 3x1 menos 3x2. Então, para obter a derivada segunda, eu tenho que pegar essa função, derivar de novo com relação a x1, derivar com relação a x2. É a mesma coisa aqui, derivo com relação a x1, derivo com relação a x2. Então, eu vou ter 4 valores, não é isso? Esses 4 valores são esses daqui, ó. A derivada segunda, né, da primeira equação lá, com relação a x1, ou seja, derivando com relação a x1 duas vezes, vai ser menos 8. Se eu derivar aquela função com relação a x1, depois com relação a x2, fico com 3. Se eu derivar com relação a x2, depois com relação a x1, fica 3. E se eu derivar duas vezes com relação a x2, fica menos 2. Então, a nossa matriz hessiana vai ser essa aqui, ó. Menos 8, menos 2, 3 e 3. Então, a gente pode calcular os dois menores principais. O primeiro menor principal, né, é esse cara aqui, né? Então, vai ser esse cara, vai ser menos 8, então ele é negativo. Já o segundo menor principal é a própria matriz hessiana. E o determinante aqui vai dar igual a 7, que é positivo. Então, ele é negativo e depois ficou positivo. Então, a gente vai estar no ponto de máximo local. Mostrando que na verdade, nós estamos maximizando os pontos que a gente encontrou, né? 3 sétimos e 8 sétimos, eles de fato maximizam a função. Isso é uma condição necessária e suficiente. Por fim, a gente pode afirmar o seguinte: o fato de eu ter uma matriz hessiana positiva definida ou negativa definida, ela equivale a dizer que eu tenho uma função que ela é estritamente côncava ou estritamente convexa. Tá? Então eu posso reescrever as condições suficientes, né, para um ótimo local dessa forma. Se o x ele maximiza uma função estritamente côncava, então esse x ele tem que ser único, ou seja, o máximo vai ser único, né, nessa situação.
E a mesma coisa para a minimização. Se o x-til minimiza uma função que ela é estritamente convexa, então esse mínimo vai ser único. Então eu posso resumir as condições como: se o f de x ele é estritamente côncavo e as derivadas parciais são todas iguais a zero, então o x que resolve aquele sistema de equações das derivadas parciais, ele vai ser um máximo global e ele vai ser único. Já se o f de x for estritamente convexo e as derivadas parciais forem iguais a zero, então o x-til, né, que soluciona esse problema, ele vai ser o mínimo global e ele vai ser único. E é isso. A ideia hoje era tratar principalmente da otimização não condicionada, e nos próximos vídeos a gente trata aí da otimização com restrições. E é isso, muito obrigado e até a próxima.